Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era uma tarde de calorão danado, quando Maria das Dores terminou de estender as roupas no varal dos fundos da casa. O suor escorria pela testa dela enquanto ela olhava para o céu, vendo as nuvens carregadas que se aproximava do horizonte. A chuva vinha forte, ela sabia. Podia sentir na junta que doía quando o tempo ia virar. A propriedade dos Oliveira ficava nos confins da estrada de terra que cortava o município de Santa Cruz do Ribeirão, um lugarzinho esquecido por Deus e pelo governo, como costumava dizer seu Tonho, marido de Maria. A casa de madeira, já gasta pelo tempo, tinha sido construída pelo pai dele, seu Juvenal, que Deus o tenha, mais de 50 anos atrás. Maria morava ali desde que casou. 28 anos já se tinha passado. Criou 4 filhos naquela casa. Todos já tinham ido embora para a cidade grande. Só o caçula, Joãozinho, ainda mandava carta de vez em quando. Os outros pareciam ter esquecido da mãe. O cachorro Pitoco começou a latir feito doido, olhando para o caminho que vinha da estrada. Maria apertou os olhos, tentando enxergar o que tinha deixado o bicho tão agitado. "Que tá, Pitoco? Tá espantando até as almas." Maria gritou, mas o cachorro continuou latindo cada vez mais nervoso. Foi quando ela viu. Uma mulher vinha caminhando pela estrada de terra, se arrastando como quem carrega um peso grande demais nos ombros. De longe parecia normal, mas conforme a figura foi se aproximando, Maria sentiu um arrepio correr pela espinha. Tinha algo errado com aquela pessoa. "Boa tarde", Maria chamou, mas a mulher não respondeu. Continuou andando devagar em direção à casa. Pitoco recuou, o pelo do pescoço todo arrepiado, mas não fugia. Parecia dividido entre o medo e a necessidade de proteger sua dona. A estranha usava um vestido comprido, meio sujo de terra, e trazia uma bolsa de pano pendurada no ombro. Seu cabelo preto e comprido cobria parte do rosto, mas mesmo assim, Maria podia ver que era uma moça nova, talvez uns 30 anos. "Você tá precisando de ajuda?" Maria perguntou quando a mulher chegou mais perto. "Água." Foi tudo que a estranha disse, com uma voz que parecia mais um sussurro de vento entre as folhas secas. Maria, que sempre foi de bom coração, não pensou 2 vezes. "Vem comigo, vou te dar água e um lugar para descanso. Você parece que está caindo de cansada." A moça seguiu Maria até a varanda. Quando entrou na sombra da casa, Maria sentiu um frio estranho, mesmo no calor daquela tarde. Olhou melhor para a estranha e notou que seus pés estavam tudo cortado, como se tivesse andado muito tempo sem calçado. "Pelo amor de Deus, mulher, você tá machucada. Deixa eu tratar disso." A estranha apenas balançou a cabeça de leve, sentando no banquinho da varanda. "Só quero água", repetiu. Maria foi até a cozinha e encheu uma caneca de alumínio com água fresca do filtro de barro. Quando voltou, a estranha ainda estava lá, olhando fixamente para o horizonte, como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. "Aqui está sua água. Como você se chama?" A moça pegou a caneca com as mãos trêmulas e bebeu tudo de uma vez. "Eulália", respondeu depois de um tempo, quase como se tivesse esquecido seu próprio nome. "E de onde você vem, Eulália?" "De longe, muito longe." Maria percebeu que não ia conseguir muita informação da moça. Talvez ela tivesse passado por alguma coisa ruim. Talvez tivesse fugido de um marido violento. Nos interior era comum essas histórias tristes. "Você pode descansar aqui até meu marido chegar da roça. Ele foi ajudar o compadre Zé Pequeno com a colheita, mas deve estar voltando logo." A tarde ia caindo e o céu escurecendo com as nuvens carregadas. Um vento frio começou a soprar, balançando as folhas das árvores e fazendo um barulho sinistro quando passava pelas frestas da casa de madeira. Maria acendeu o lampião. A luz elétrica tinha chegado na região fazia uns 10 anos, mas vivia falhando. Quando o tempo fechava, melhor já deixar o lampião pronto.
Eulália ficava na varanda, imóvel como uma estátua, enquanto Maria preparava um café na cozinha. De repente, Pitoco começou a uiva de um jeito que Maria nunca tinha ouvido antes. Um uivo comprido, de fazer o sangue gelar. Pitoco, para com isso! Maria se aproximou da janela e viu que o cachorro olhava fixamente para Eulália, mantendo distância, o rabo entre as pernas. A moça estendia a mão na direção do bicho, como se quisesse tocá-lo, mas não saía do lugar. O céu escureceu de vez e os primeiros pingos de chuva começaram a cair. Maria foi até a varanda. Mulher, é melhor você entrar. A chuva vai cair forte e logo mais meu marido chega. Já está na hora. Eulália levantou a cabeça lentamente. Pela primeira vez, seu cabelo não cobria tanto seu rosto. E Maria pôde ver seu zóio. Era um olho escuro, tão escuro que não dava para distinguir a pupila. E havia algo neles, algo que fez Maria dar um passo para trás. Logo vai anoitecer. Eulália diz com uma voz diferente agora, mais firme. Quando a noite chegar, eles também vêm. Eles quem? Maria perguntou, sentindo um frio na barriga. Os que me seguem desde que saí de casa. Maria sentiu o coração acelerar. Talvez não tinha sido uma boa ideia deixar aquela estranha entrar, mas já estava ficando escuro e ela não podia mandar a coitada embora na chuva. Vou preparar alguma coisa para a gente comer. Você deve estar com fome. Eulália não respondeu. Só continuou olhando para o horizonte. A chuva engrossou, virando um temporal, com relâmpago cortando o céu e os trovão fazendo a casa tremer. Maria acendeu mais 2 lampião e colocou um na sala e outro no quarto. Estava preocupada com Tonho, ele nunca demorava tanto. Será que tinha ficado na casa do compadre por causa da chuva? Quando voltou para a sala, levou um susto. Eulália estava parada no meio do cômodo, ensopada, olhando fixamente para uma foto antiga na parede. A foto do casamento dos pais de Tonho. Nossa Senhora, mulher! Você vai pegar uma gripe desse jeito. Vou te arrumar uma roupa seca. Esta casa. Eulália falou sem tirar o zóio da fotografia. É mais velha do que parece. É sim. Foi construída pelo pai do meu marido. Tá na família faz tempo. Antes disso, Eulália continuou. Tinha outra coisa aqui. Maria parou no meio do caminho para o quarto. Como assim? Você conhece este lugar? A terra conhece. A terra nunca esquece. Um arrepio correu pela espinha de Maria. Aquela conversa estava ficando estranha demais. Mas ela era uma mulher de fé. Não ia se deixar assustar por conversa fiada. Vou buscar uma toalha e roupa seca, disse. E foi rapidamente para o quarto. Quando Maria voltou com uma toalha e um vestido velho, Eulália estava parada na frente da janela, olhando para fora, para o escuro da noite que já tinha caído completamente. A dízona, chuva batia com violência no vidro. Toma, se enxuga e troca essa roupa molhada. Eulália pegou a toalha e o vestido sem dizer nada. Maria virou de costas para dar privacidade à estranha. Ouviu o barulho da roupa molhada caindo no chão. Quando eu era pequena, a voz de Eulália soou atrás dela. Minha avó contava histórias sobre esse lugar. Maria virou-se curiosa. Eulália já tinha vestido a roupa seca. O vestido velho de Maria ficava largo nela, fazendo-a parecer ainda mais magra e frágil. Que tipo de história? Sobre a fazenda que existia aqui antes. Sobre o que aconteceu com as pessoas que trabalhavam nela. Maria franziu a testa. Nunca teve fazenda aqui, só o sítio do pai do meu marido. Antes dele era tudo mata. Não. Eulália balançou a cabeça lentamente. Antes tinha uma fazenda grande, com muito escravo, e um senhor muito cruel. Um relâmpago cortou o céu, iluminando a sala por um momento. No clarão, o rosto de Eulália pareceu diferente, mais velho, com olheiras profundas sob o zóio. Você deve estar confundindo com outra região, Maria falou, tentando manter a calma. Vamos comer alguma coisa enquanto esperamos o meu marido. As duas sentaram à mesa da cozinha.
Maria serviu um caldo de mandioca com carne que tinha preparado mais cedo e um pedaço de pão de queijo que tinha sobrado do café da manhã. Eulália apenas mexia na comida com a colher, sem levar nada à boca. Você tem que comer para recuperar. As forças, Maria insistiu. A fome que eu sinto, Eulália respondeu em voz baixa, não é desse tipo. Nesse momento, Pitoco começou a latir novamente lá fora. Maria levantou-se, aliviada. Deve ser o Tonho chegando. Ela pegou o lampião e foi até a porta da frente. A chuva continuava forte, dificultando a visão. Abriu a porta e gritou. Tonho, é você? Não houve resposta além do som da chuva. Pitoco latia na direção da estrada, mas Maria não conseguia enxergar nada além da cortina d'água. Tonho! Gritou novamente. Desta vez, algo pareceu se mover na escuridão. Uma figura escura se aproximava lentamente. Maria levantou o lampião, tentando enxergar melhor. Graças a Deus, você chegou. Tô preocupada. Mas quando a figura chegou mais perto, Maria percebeu que não era Tonho. Era um homem alto, magro, usando um chapéu velho. Ao lado dele, outra figura surgiu da escuridão. E mais outra. Em poucos segundos havia pelo menos 5 pessoas paradas na chuva, olhando para ela. Maria recuou, o coração disparado. Quem são vocês? O que querem? As figuras não responderam. Apenas ficaram ali, imóvel na chuva, como se esperasse algo. Pitoco parou de latir. O cachorro recuou até a varanda, tremendo. Maria fechou a porta com força e trancou. Suas mãos tremiam. Voltou correndo para a cozinha. Tem uns home lá fora, disse ofegante para Eulália. Eles não dizem nada, só ficam... Mas a cozinha estava vazia. Eulália tinha sumido. Eulália? Maria chamou, olhando em volta. A porta dos fundos estava fechada. Onde você se meteu, mulher? Maria checou os quartos e o banheiro, mas não havia sinal da estranha. Era como se tivesse desaparecido no ar. Um barulho na sala fez Maria voltar correndo. A porta da frente estava aberta, balançando com o vento. Maria tinha certeza de que tinha fechado e trancado. Lá fora, na varanda, Eulália estava de pé, olhando para as figuras que permaneciam imóveis na chuva. Eles vieram me buscar, Eulália disse sem virar para trás. Como sempre fazem. Maria parou na porta, segurando o lampião com mão trêmula. Quem são eles, Eulália? E quem é você, afinal? Eulália virou a cabeça devagar. Seu rosto, iluminado pelo lampião, parecia diferente agora. Mais velho, com rugas profundas e cicatrizes que Maria não tinha notado antes. Eu já disse, eu venho de longe, de muito tempo atrás. Ela apontou para o chão sob seus pés. Desta terra, desta mesma terra onde você construiu sua vida. Não entendo. Esta terra pertencia a uma fazenda há muito tempo. Eu trabalhava aqui. Todos nós. Ela gesticulou em direção às figuras paradas na chuva. Até o dia em que fugimos. Um trovão sacudiu o céu e no clarão do relâmpago, Maria viu algo que fez seu sangue gelar. As figuras na chuva não eram homens comuns. Seus corpos eram magros demais. Alguns pareciam ter ferimento e suas roupas eram antigas, rasgadas, como de outro século. O que é isso? Maria balbuciou, dando um passo para trás. A terra nunca esquece, Eulália repetiu. O sangue derramado grita da terra. E todo ano, na mesma noite, nós voltamos. Nós sempre voltamos. Que noite é essa? A noite em que tentamos fugir. A noite em que fomos caçados como animais. A noite em que morremos um a um, nas mãos do feitor e os seus capangas. Maria sentia o corpo inteiro tremer. Queria correr, gritar, mas parecia colada ao chão. Porque vocês voltam. Eulália deu um sorriso triste. Para lembrar, para não deixar ninguém esquecer o que aconteceu aqui. Mas principalmente, ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Maria. Para avisar. Avisar o quê? Que o ciclo continua. Que o mal feito aqui não acabou.
Nesse momento, um grito cortou o ar, vindo de longe. Era um grito de homem. Maria reconheceu imediatamente. Tonho! Sem pensar, Maria correu para fora, esquecendo o medo das estranha figura. Ela só conseguia pensar no marido. O grito tinha vindo da direção do riacho, uns 200 metros da casa. A chuva golpeava seu corpo enquanto ela corria pelo caminho enlameado, o lampião balançando em sua mão. As figuras que estavam paradas perto da casa não a seguiram. Apenas observaram sua partida. Tonho, onde você está? Maria correu até chegar ao riacho. A água, normalmente tranquila, agora estava revolta, subindo rápido com a força da chuva. Na beirada, algo se mexia. Maria ergueu o lampião e viu Tonho, lutando para se segurar em um galho que pendia sobre o riacho. A correnteza puxava suas pernas. Maria, me ajuda! Maria largou o lampião na margem e se esticou, tentando alcançar o marido. Segura minha mão, Tonho! Os dedos dele estavam escorregadios por causa da chuva. Maria conseguiu agarrar seu pulso, mas ela mesma começou a escorregar na lama da margem. De repente, sentiu alguém atrás dela, segurando-a pela cintura, dando apoio para que ela puxasse Tonho. Era Eulália. Com a ajuda da estranha mulher, Maria conseguiu puxar Tonho para fora do riacho. Ele caiu na lama, tossindo e tremendo. Graças a Deus! Maria chorou, abraçando o marido. O que aconteceu? A ponte. A ponte cedeu quando eu estava passando. Tonho explicou entre respirações ofegantes. Eu caí na água. Se não fosse esse galho... Maria olhou para trás para agradecer a Eulália, mas a mulher tinha sumido novamente. Apenas o lampião continuava aceso, lutando contra a chuva. Quem era aquela mulher que estava com você? Tonho perguntou, ainda tossindo. Você viu ela? Vi. Ela estava te segurando para você não cair também. Maria ajudou Tonho a se levantar e juntos voltaram lentamente para casa. A chuva começava a diminuir. Quando chegaram à varanda, não havia mais ninguém lá. As estranhas figuras tinham desaparecido. A casa estava silenciosa e escura. Maria acendeu os lampião novamente e ajudou Tonho a se despir das roupas molhadas. Enquanto ele se trocava, ela foi até a cozinha, pegou um copo d'água. Foi então que notou uma marca de mão enlameada na porta dos fundos, como se alguém tivesse se apoiado ali antes de sair. Uma mão pequena, de mulher. Nos dias que se seguiram, Maria procurou por informação sobre o lugar onde moravam. Conversou com os mais antigos da região, foi até a igreja conversar com o padre e até visitou a biblioteca da cidade vizinha. Foi no arquivo empoeirado da prefeitura que ela encontrou documentos que falavam de uma antiga fazenda que existia na região antes da abolição da escravidão. Os documentos contavam que houve uma rebelião de escravo brutalmente reprimida pelo feitor. Muitos morreram tentando fugir numa noite de tempestade. Entre eles, uma mulher chamada Eulália. O mais perturbador, no entanto, foi descobrir que a data daquela fuga frustrada era exatamente a mesma em que Tonho quase tinha se afogado no riacho. 10 de maio. Um ano depois, quando se aproximava novamente o dia 10 de maio, Maria preparou a casa de um jeito especial. Colocou comida na varanda, acendeu vela e deixou a porta destrancada. Tonho achou estranho, mas confiava na mulher. Na noite daquele dia, quando a chuva começou a cair, Maria estava sentada na varanda esperando. E como ela imaginava, as figuras apareceram na estrada, parando no mesmo lugar do ano anterior. E entre elas, Eulália. Desta vez, Maria não teve medo. Levantou-se e acenou. Obrigada, disse simplesmente. Eulália não se aproximou, mas fez um leve gesto com a cabeça, como se estivesse reconhecendo o agradecimento. Depois, ela e as outras figuras deram as costas e foram sumindo na escuridão da noite chuvosa, como sombras que se desfazem no ar. Desde então, todo ano, no dia 10 de maio, Maria prepara comida, acende vela e aguarda na varanda. Eles sempre voltam,
Ficam um tempo parado na estrada, observando a casa, e depois vão embora. É como se viessem conferir se tudo está bem. Se o aviso que deram anos atrás foi ouvido. As pessoas da região começaram a notar essa tradição estranha de Maria. Alguns cochicham que ela anda meio variada da cabeça. Outros dizem que ela conversa com os espíritos, mas ninguém ousa perturbá-la naquela noite especial do ano. Tonho não questionava mais. Ele se lembrava bem do rosto daquela mulher estranha que ajudou a salvá-lo do riacho, e apesar de nunca mais tê-la visto tão de perto como naquele dia, ele também aguardava na varanda, ao lado da esposa, a visita anual das sombras do passado. Assim, ano após ano, o ciclo continuava. A terra lembrava. E as almas que sofreram nela voltavam para se certificar de que seu sacrifício não tinha sido esquecido. Maria das Dores, que agora já tinha cabelo todo branco, contava essa história para os netos quando vinham visitar durante as férias. As crianças tremiam de medo, mas também de fascinação. "E eles ainda voltam, vó?" perguntavam com o zóio arregalado. "Sim", Maria respondia com um sorriso sereno. "Eles sempre voltam e continuarão voltando enquanto essa terra existir. Não por vingança ou raiva, mas para nos lembrar de que o passado nunca morre completamente. Ele apenas dorme sob nossos pés, esperando o momento certo para nos ensinar alguma coisa que precisamos aprender." E assim, a história de Eulália e dos fugitivos da antiga fazenda se tornou mais um dos muitos causos passados de geração em geração naquela pequena comunidade rural. Um caos que misturava medo e respeito, história e mistério, o mundo dos vivos e o mistério dos que já se foram, mas que de alguma forma continuam presentes, vigiando, protegendo, advertindo. Porque, como dizia Eulália, a terra nunca esquece. Quando Josefa herdou a terrinha do finado pai, as pessoas da região já tinham avisado que era mal-assombrada, mas ela não deu ouvido. Precisava de um lugar para morar depois que o marido bateu as botas, deixando ela sozinha com as contas para pagar. E nenhum sustento. A casinha ficava escondida no fim de uma estrada de terra vermelha, cercada de mato por todo lado. Tinha uma paineira antiga no quintal, tão grande que suas raízes já levantavam o chão ao redor. Seu tronco era grosso, precisava de 3 pessoas de braço aberto para conseguir abraçar inteiro. Terra boa, Josefa disse para si mesma quando chegou, com suas poucas trocinhas, numa carroça emprestada do vizinho da cidade. Vai dar para fazer uma hortinha e até criar umas galinhas. O sol já se punha quando ela entrou na casa abandonada. Por dentro era até melhor do que esperava. Tinha 2 quartos, uma sala pequena, cozinha com fogão a lenha e um banheiro improvisado nos fundos. O assoalho de madeira rangia quando ela caminhava, mas parecia firme. Josefa arrumou suas coisas no quarto da frente e deixou o outro fechado. Tinha pertencido ao pai, velho Jeremias, que morreu dormindo numa noite de tempestade, conforme contavam os vizinhos. Ninguém tinha mexido em nada desde então. A primeira noite foi tranquila, tirando o barulho das corujas e dos grilos lá fora. Josefa dormiu tão bem que nem sonhou. De manhãzinha, acordou com o canto do galo vizinho e foi logo cuidar de limpar a casa, que estava cheia de poeira e teia de aranha. Passou o dia organizando e planejando sua horta. No final da tarde, quando o calor amainou, foi até a paineira, grande olhar de perto. A árvore era ainda mais impressionante vista de baixo. Seus galhos se espalhavam como braço retorcido para o céu. E mesmo sendo abril, ela ainda tinha algumas frutas secas penduradas. Você deve ter visto muita coisa nessa vida, né, dona árvore? Josefa falou, passando a mão no tronco rugoso. Um ventinho frio balançou as folhas, fazendo um barulho esquisito, como se fosse um sussurro humano. Josefa tremeu, mas afastou o medo. Besteira. É só o vento mesmo. Ela estava preparando um café quando alguém bateu na porta.
Era a dona Sebastiana, uma senhora magra de cabelo branco que morava na fazendinha mais próxima, uns 2 quilômetros dali. Vim dar as boas-vindas, minha filha, disse a mulher, entregando um embrulho de pano. Trouxe um bolo de fubá para você. Muito obrigada, dona Sebastiana. Entra, vamos tomar um café. As duas conversaram por quase 1 hora. Sebastiana contou que conhecia Jeremias há muitos anos. Seu pai era um homem bom, mas depois que sua mãe morreu no parto, ele ficou diferente. Mais fechado, sabe? Quase não saía dessa casa. Josefa assentiu bebendo seu café. Eu nunca conheci ele direito. Fui criada pela tia em São Paulo. Só via ele de vez em quando. Ele sofreu muito. Sebastiana suspirou. Você sabia que ela está enterrada ali? Quem? Sua mãe, debaixo daquela paineira grande. Josefa sentiu um calafrio. Como assim? Por que não no cemitério? Seu pai não quis. Disse que ela amava aquela árvore. Passava o dia sentada na sombra dela quando estava esperando você. Quando ela morreu, ele enterrou ela lá. Mesmo o padre. Sendo contra. Sebastiana olhou pela janela na direção da paineira. O sol já tinha se posto, e a árvore gigante se destacava contra o céu alaranjado, uma silhueta escura e contorcida. Tem gente que diz, a velha baixou a voz, que nem toda a terra dessa propriedade é abençoada. Tem um pedaço, lá pros fundos, onde nada cresce, nem capim, nem nada. É só terra fraca, Josefa respondeu, querendo parecer mais corajosa do que se sentia. Pode ser. Sebastiana não parecia convencida. Mas se eu fosse você, não passeava por lá depois do escurecer. Ela se levantou. Preciso ir agora. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Depois que a vizinha foi embora, Josefa ficou inquieta. Não conseguia parar de pensar na mãe enterrada debaixo da paineira. Será que era verdade? Parecia história de assombração inventada para assustar crianças. Ela foi até a janela e olhou a grande árvore no escuro. A luz da lua cheia fazia sombras estranhas nos galhos, que pareciam se mover mesmo sem vento. Josefa se arrepiou toda e fechou a cortina. Aquela noite, ela sonhou com uma mulher de vestido branco que caminhava em volta da paineira, cantando uma canção de ninar. No sonho, Josefa tentava alcançar ela, mas nunca conseguia chegar perto o suficiente. Acordou suando frio, mesmo a noite estando fria. Tinha alguma coisa arranhando na janela. Tec, tec, tec. Um barulhinho contínuo. Deve ser algum galho, ela murmurou para si mesma, mas mesmo assim seu coração batia forte. Respirou fundo e foi até a janela. Abriu a cortina num impulso rápido. Lá fora só tinha escuridão. A lua tinha se escondido atrás das nuvens. Mas quando Josefa já ia fechando a cortina, ela viu um vulto branco perto da paineira, parecido com uma pessoa. Josefa recuou, deixando a cortina cair. É imaginação minha. Só pode ser. Ela voltou para a cama e puxou o cobertor até o pescoço, mesmo não estando com tanto frio assim. O tec-tec-tec na janela tinha parado. Agora o silêncio parecia ainda mais assustador. Quando amanheceu, Josefa foi conferir a janela. Não havia galho nenhum que pudesse ter feito aquele barulho. Nem mesmo o vento tinha sido forte durante a noite. Enquanto preparava o café, ela decidiu que ia inspecionar a propriedade toda. Precisava conhecer melhor sua terra se ia morar ali. O dia estava bonito, com sol claro e céu azul. Josefa explorou os arredores da casa, encontrando uma antiga ferramenta no galpão, algumas árvores frutíferas já bem velhas e um pequeno córrego que passava nos fundos da propriedade. Foi quando ela esteve prestes a entrar numa área mais fechada de mata que percebeu algo estranho. O chão mudava subitamente. De terra marrom e fértil, passava para um tom acinzentado, quase como cinza. E Dona Sebastiana tinha razão. Nada crescia ali. Nenhuma erva, nenhum arbusto, só terra nua e cinzenta. Josefa se abaixou e pegou um pouco daquela terra estranha.
Estava fria ao toque, mais fria que o normal, e escorreu por seus dedos como areia fina. Um cheiro esquisito vinha dela também, como de algo queimado há muito tempo. Que coisa mais estranha, murmurou, deixando a terra cair de volta no chão. Foi quando notou as marcas, pequenas depressão no terreno, formando um círculo quase perfeito. Parecia que alguém tinha cavado buracos e depois tapado de novo, mas não completamente. Josefa sentiu um arrepio na nuca. Havia algo de errado naquele lugar, algo que não sabia explicar. Decidiu voltar para casa. O sol já não parecia tão brilhante agora. Durante o almoço, ouviu batidas na porta novamente. Era um homem velho, magro, com um chapéu de palha surrado na cabeça. Bom dia, dona. Sou Zé Tobias, trabalho na região. Soube que a filha de Jeremias tinha voltado e vim oferecer meu serviço. Josefa o convidou para entrar, mas ele recusou, ficando na soleira da porta. Posso ajudar com a terra, com conserto na casa, o que você precisar. Ele continuou. Seus olhos, notou Josefa, não paravam quieto, olhando sempre por cima do ombro dela, como se procurasse algo dentro da casa. Trabalhava para o meu pai? Sim, senhora, por muitos anos, até o fim. Josefa percebeu que podia precisar de ajuda com a horta e com alguns reparos na casa. Combinaram que ele viria 3 vezes por semana, começando no dia seguinte. Quando o homem já estava indo embora, Josefa perguntou: o senhor conhece aquela área nos fundos da propriedade, onde nada cresce? Zé Tobias parou de repente, como se tivesse levado um susto. Virou-se lentamente. Conheço sim, dona. É melhor você não ir lá. Por quê? O velho ajeitou o chapéu, desconfortável. Aquele pedaço tem história ruim. Seu pai não gostava que ninguém fosse lá. Nunca. Mas o que aconteceu lá? Peço perdão, mas não gosto de falar disso. Ele olhou para o céu, como se checando as horas. Tá ficando tarde. Amanhã venho cedo. E foi embora apressado, deixando Josefa ainda mais curiosa e apreensiva. Naquela noite, ela não conseguiu dormir direito. Ficava pensando na área estéril, nas marcas no chão, na mãe enterrada sob a paineira. Havia mistério demais naquela propriedade e ela sentia que precisava descobrir quais eram. Por volta da meia-noite, foi acordada por um choro baixinho, como de criança pequena. Vinha lá de fora. Josefa se sentou na cama, coração acelerado. O choro continuava, agora mais alto. Deve ser algum bicho. Ela tentou se convencer. Mas não parecia um bicho. Parecia uma criança chorando. Josefa acendeu o lampião e foi até a janela. O quintal estava banhado pela luz da lua, que tinha saído detrás das nuvens. A paineira se destacava, maior e mais sinistra à noite. E sob ela, Josefa podia jurar que viu uma pessoa ajoelhada. Sem pensar direito, ela vestiu um casaco sobre a camisola e saiu da casa levando o lampião. O choro ainda continuava, entrecortado por soluço agora. Tem alguém aí? Josefa chamou, aproximando-se cautelosa da árvore. O choro parou imediatamente. Quando chegou perto da paineira, não havia ninguém. Só o vento frio que balançava os galhos da árvore. Eu devo estar ficando doida, Josefa murmurou, abraçando o próprio corpo contra o frio. Foi quando notou algo no tronco da árvore que não tinha visto antes. Havia entalhes na madeira antigo, já quase cobertos pelo crescimento da casca. Letras. Josefa aproximou o lampião. Era um nome. Clara. Clara. Josefa repetiu o nome em voz baixa. Devia ser sua mãe. Aquilo confirmava a história de Dona Sebastiana. Voltando para casa, Josefa sentiu como se alguém a observasse. Olhou por cima do ombro várias vezes, mas não viu nada além das sobras da noite. Na manhã seguinte, Zé Tobias chegou cedo como prometido. Ele trouxe ferramentas e começou a consertar o telhado que tinha algumas telhas quebradas. Enquanto ele trabalhava, Josefa perguntou: "O senhor conheceu minha mãe, Clara?" O velho quase deixou o martelo cair. Recuperou-se rapidamente, mas sua voz estava tensa quando respondeu: "Conheci sim, dona.
Era uma moça muito bonita, sua mãe. Tinha cabelo comprido e escuro. E cantava bonito demais. E é verdade que ela está enterrada debaixo da paineira? Zé Tobias desceu da escada onde estava e encarou Josefa. É verdade, sim. Seu pai não queria que ela ficasse longe. Dizia que assim ela sempre estaria por perto. Ele fez uma pausa. Mas tem coisa que é melhor deixar quieta, dona Josefa. O passado às vezes deve ficar no passado. Também ouvi falar daquela área onde nada cresce. O que aconteceu lá, seu Tobias? O velho olhou ao redor, como se certificando de que ninguém mais podia ouvi-los. Foi há muito tempo, antes de você nascer. Seu pai tinha umas desavenças com um grupo de home da região. Eles vieram aqui uma noite, querendo tomar a terra dele. Houve briga. Ele passou a mão no rosto enrugado. Tiro. 2 home morreram. Seu pai enterrou eles lá, naquele pedaço. Desde então, nada mais cresceu naquela terra. Meu pai matou 2 homens. Josefa sentiu o sangue gelar nas veias. Foi por defesa. Eles iam matar ele. Mas depois disso, seu Jeremias nunca mais foi o mesmo. Dizia que ouvia eles à noite, caminhando pela propriedade. Foi quando começou a cortar a árvore nos fundos e queimar. Dizia que assim, eles não teriam onde se esconder. E a polícia? Ninguém investigou? Naquela época, moça, polícia não vinha nesse fim de mundo por qualquer coisa. E seu pai era respeitado. Ninguém mexeu com ele. O velho olhou para o céu. A terra guarda segredo, dona Josefa. Às vezes, eles querem sair. Naquela tarde, depois que Zé Tobias foi embora, Josefa ficou sentada na varanda, olhando para a paineira e pensando em tudo que tinha descoberto. Sua mãe morta no parto, enterrada, sob a árvore. Homens mortos e enterrados numa parte remota da propriedade. O pai enlouquecendo aos poucos. Que tipo de lugar ela tinha herdado? Quando o sol começou a se pôr, Josefa decidiu fazer algo que talvez não fosse sensato. Ia visitar o tal pedaço de terra maldita antes que escurecesse completamente. Pegou uma lanterna velha que tinha encontrado num armário e caminhou em direção à área que tinha visto no dia anterior. O céu já estava alaranjado, com nuvens escuras se aproximando do lado leste. Ia chover logo. À medida que se aproximava da clareira, estéril, Josefa sentia o ar ficando mais pesado, mais difícil de respirar. O cheiro de queimado também aumentava, mesmo não havendo nenhum fogo por perto. Quando chegou na borda da área cinzenta, parou. As pequenas depressões que tinha visto antes formavam mesmo um círculo quase perfeito. Contou 7 delas ao todo. Mas o seu Tobias falou que foram só 2 homens. Ela murmurou confusa, ajoelhou-se e começou a escavar uma das depressões com as mãos. A terra estava estranhamente solta, como se tivesse sido remexida recentemente. Não precisou cavar muito até tocar em algo duro. Não era pedra. Tinha um formato curvo e quando Josefa limpou melhor, viu que era branco. Recuou horrorizada quando percebeu o que era. Um osso, um pedaço de crânio humano. Levantou-se rapidamente limpando as mãos na saia. Seu coração batia tão forte que doía. Não eram 2 corpos enterrados ali. Eram mais, muito mais. Um trovão ribombou no céu e grossos pingos de chuva começaram a cair. Josefa deu meia volta e correu de volta para casa, escorregando na lama que se formava. A chuva engrossava a cada segundo, encharcando suas roupas. Quando finalmente chegou na varanda, estava tremendo de frio e de medo. Entrou rápido e trancou a porta atrás de si. As mãos ainda estavam sujas de terra cinzenta. Anoiteceu completamente e a tempestade aumentava lá fora. Relâmpagos iluminavam o céu a cada poucos segundos, seguidos de trovões ensurdecedores. Era como se o céu estivesse furioso. Josefa acendeu todas as lamparinas que encontrou e colocou na sala. Não queria ficar no escuro. Não naquela noite. Foi quando começou a ouvir os barulhos. Primeiro,
batidas nas paredes da casa, como se alguém estivesse dando volta ao redor dela, batendo com os nó dos dedos na madeira. Depois, passos no telhado, pesado demais para serem de algum bicho pequeno. É só a tempestade, Josefa repetia para si mesma. Só o vento e a chuva. Mas então ouviu as vozes, sussurros vindos de todos os lados, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, baixinho, palavras que ela não conseguia entender. Um relâmpago particularmente forte iluminou toda a sala através das janelas, e Josefa viu uma figura parada do lado de fora, olhando para dentro. Era um homem com roupa encharcada, o rosto pálido como cera. No instante seguinte, quando a escuridão voltou, ele já não estava mais lá. Josefa gritou e correu para o quarto, trancando a porta. Jogou-se na cama e cobriu a cabeça com o travesseiro, tentando abafar os barulhos. Mas eles não paravam. As batidas, o sussurro e agora risadas. Risadas baixas e cruéis. A tempestade durou a noite toda, e com ela os barulhos e as aparições. Várias vezes, Josefa viu figuras passando rápido pela janela do quarto. Homens, mulheres, até o que parecia ser criança. Todos com a mesma expressão, vazia no rosto, todos ensopados até os ossos. Quando a manhã finalmente chegou, a chuva tinha parado e um silêncio pesado pairava sobre tudo. Josefa não tinha dormido nenhum minuto. Estava exausta e apavorada. Saiu cautelosamente do quarto e inspecionou a casa. Não havia sinal de invasão, nada fora do lugar. Mas o chão da varanda estava cheio de pegada de lama. Pegada que vinham da direção da clareira cinzenta e circulavam a casa toda antes de voltar para lá. Josefa estava arrumando suas coisas para ir embora. Não aguentava mais nenhum dia naquela casa quando Dona Sebastiana apareceu. "Minha filha, você está bem? Parece que não dormiu a noite toda." Josefa contou tudo o que tinha acontecido. Sobre o que Zé Tobias tinha revelado. Sobre o osso que encontrou na clareira. Sobre as aparições durante a tempestade. A velha ouviu tudo, em silêncio, balançando a cabeça devagar. "Então você mexeu na terra dos mortos," ela disse por fim. "Não devia ter feito isso. Que história é essa? Que mortos são esses?" "Zé Tobias disse que meu pai matou 2 homens, mas eu contei pelo menos 7 sepulturas lá." Sebastiana suspirou profundamente. "Não foram só 2, minha filha, foram mais, muito mais." "O que aconteceu aqui, Dona Sebastiana? Me conta a verdade." A velha sentou-se na cadeira da cozinha, parecendo subitamente ainda mais idosa e cansada. "Seu pai não era um homem mau no começo, mas sofreu muito quando sua mãe morreu. E depois ele mudou. Começou a desconfiar de todo mundo, achando que queriam tomar a terra dele. Um dia, acusou um grupo de trabalhador de estar roubando dele. Eram gente simples que só queria receber o que era justo pelo serviço." Sebastiana fez uma pausa, como se reunindo coragem para continuar. Seu pai chamou alguns capanga. Pegaram os trabalhadores de surpresa quando voltavam para casa. Levaram eles para aquela clareira nos fundos da propriedade. Ninguém nunca mais viu eles. "Quantos eram?" Josefa perguntou com voz fraca. 7. 3 homens, 2 mulheres e 2 meninos. Filho de uma das mulheres. Josefa sentiu o estômago revirar. "Crianças! Meu pai matou crianças!" Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. Só seu pai e Zé Tobias estavam lá. Depois disso, a terra nunca mais deu nada naquele pedaço. E seu pai começou a ver e ouvir coisa. Dizia que os mortos caminhavam pela propriedade, que vinham até a janela dele de noite, que não deixavam ele dormir. "Por que Tobias não me contou isso? Ele tem medo até hoje. Foi cúmplice, mesmo que talvez não tenha matado ninguém com as próprias mãos. E por que você não me contou antes de eu vir morar aqui?" Josefa estava entre horrorizada e furiosa. "Achei que você já sabia. E pensei que talvez eles tenham descansado depois que seu pai morreu."
Sebastiana abaixou a cabeça. Mas parece que não. Quando você mexeu na terra deles, eles voltaram. Josefa decidiu que não ia ficar nem mais um dia naquela casa. Arrumou suas pouca coisa e aceitou. A oferta de Dona Sebastiana para ficar na casa dela até decidiu o que fazer. Antes de saírem, porém, Josefa foi até a paineira uma última vez. Queria se despedir da mãe que nunca conheceu. Sinto muito por tudo que aconteceu aqui, ela disse, ao se aproximar da árvore. Sinto muito que você tenha morrido tão jovem. E sinto muito pelo que ele fez depois. O vento balançou suavemente as folhas da paineira, como se fosse uma resposta. Quando Josefa já estava saindo da propriedade com Dona Sebastiana, olhou para trás. Por um momento, teve a impressão de ver uma mulher de vestido branco parada ao lado da paineira, acenando em despedida. Mas quando piscou, não havia mais nada ali além da grande árvore solitária. 2 semanas depois, Josefa voltou à propriedade acompanhada pelo padre da cidade vizinha e por alguns homens da polícia. Ela tinha contado tudo o que descobriu e eles vinham investigar. Quando chegaram à clareira cinzenta, os policiais começaram a escavar. Não demorou muito para confirmarem o que Josefa já sabia. Havia ossada humana enterrada ali, 7 ao todo, incluindo 2 de criança pequena. Enquanto os corpos eram desenterrados e preparados para um enterro digno no cemitério da cidade, Josefa permaneceu perto da paineira. Vamos dar um fim a isso, mãe, ela murmurou, colocando a mão no tronco da árvore. Vamos deixar todos descansarem em paz. O padre realizou um ritual de bênção em toda a propriedade, especialmente na clareira onde os corpos tinham sido encontrados. Zé Tobias, velho e alquebrado, veio confessar seu envolvimento nos crimes. Ele não tinha matado ninguém, mas ajudou a enterrar os corpos e manteve o segredo por todos aqueles anos. Os restos mortais de Clara, a mãe de Josefa, também foram transferidos para o cemitério para serem enterrados em solo consagrado. Após tudo isso, Josefa decidiu o que faria com a propriedade. Doou a maior parte da terra para as famílias dos mortos. A casa foi desmontada e a madeira usada para construir uma pequena capela no lugar. Apenas a paineira foi preservada, como uma testemunha, silenciosa de tudo que tinha acontecido ali. Com o tempo, as pessoas da região começaram a dizer que a terra voltou a ser fértil, que a maldição tinha sido quebrada quando os mortos finalmente encontraram descanso. Josefa nunca mais voltou a morar naquela região. Estabeleceu-se numa cidade distante, onde ninguém conhecia sua história. Mas uma vez por ano, ela voltava para visitar o túmulo da mãe e depositar flores sob a grande paineira que continuava crescendo, agora em paz. As pessoas da região continuam contando essa história até hoje. Quando passa pela antiga propriedade dos Oliveira à noite, dizem que às vezes dá para ver uma mulher de vestido branco sentada sob a paineira cantando baixinho. Dizem que ela espera pela filha que vem visitar apenas uma vez por ano. E dizem também que na clareira, onde antes nada crescia, agora há flores selvagens de todas as cores. 7 tipos diferentes, que florescem mesmo nos tempos mais secos, como se algo ou alguém as regasse constantemente. As crianças da região costumam colher essas flores para levar para casa, mas os mais velhos sempre avisam, não esqueçam de agradecer. Esta terra tem história, esta terra lembra, e é por isso que ninguém passa por ali sem fazer o sinal da cruz, não por medo, mas por respeito. Respeito pelo segredo que a terra guardou por tanto tempo e que finalmente puderam vir à luz. Josefa, agora uma senhora de idade, ainda sonha às vezes com aqueles dias. Sonha com a paineira, com a mulher de vestido branco, com as sombras que cercavam a casa durante a tempestade. Mas nos sonhos não sente mais medo, apenas uma tristeza antiga, como uma ferida que finalmente cicatrizou,
deixando apenas uma marca que nunca vai desaparecer completamente. A terra tem memória, ela. Sempre diz para quem pergunta sobre sua história. E às vezes ela precisa falar. Nas noites de tempestade, quando os trovão fazem as janelas tremer, Josefa acende uma vela e coloca na janela. Não por medo do escuro, mas como um lembrete. Um farol para os que se perderam e uma promessa de que suas histórias não serão esquecidas. Porque, como ela aprendeu naqueles dias, na propriedade da paineira, os mortos só descansam quando a verdade vem à tona. E a verdade, assim como as raízes da grande árvore, sempre encontra um caminho para emergir. Não importa quanto tempo leve ou quanta terra joguem por cima dela. Benedito tinha voltado para Águas da Serra depois de 25 anos morando na capital. Ninguém esperava ver ele de novo naquele fim de mundo, muito menos ele mesmo. Mas a vida dá suas voltas. E depois de perder o emprego e se separar da mulher, não tinha muita escolha, além de voltar para a única coisa que ainda era dele, o pequeno sítio que tinha herdado do avô. O ônibus deixou ele na estrada principal, ainda uns 6 quilômetros longe do sítio. Benedito ajeitou a mala velha no ombro e começou a caminhar. O sol da tarde castigava sua cabeça, já com uns fios brancos misturados no cabelo escuro. O suor escorria pelo rosto, encharcando a camisa. Não mudou quase nada. Ele pensou, olhando. As montanhas ao redor, o campo amarelado de tanto sol e as vacas magras pastando nas encostas. Apenas o asfalto era novidade. Quando ele tinha ido embora, tudo era estrada de terra. Depois de meia hora andando, chegou na famosa encruzilhada do Barro Vermelho. Era chamada assim porque a terra ali tinha um tom vermelho mais forte, quase como sangue seco. 4 estradas se encontravam naquele ponto, indo para a direção dos 4 povoados da região. Benedito parou um momento, lembrando das histórias que seu avô contava sobre aquele lugar. Encruzilhada é portal, dizia o velho Juvencio. Portal, entre o nosso mundo e o deles. Nunca pare numa encruzilhada depois do pôr do sol. Benedito sorriu com a lembrança. Quanta besteira a gente acredita quando é criança. Ele seguiu pela estrada da direita, que levava ao seu sítio. O caminho ia ficando mais estreito, com árvore emoldurando os dois lados. O sol já começava a baixar e as sombras se alongavam pelo chão. Um vento frio começou a soprar, fazendo as folhas secas rodopiarem no ar. Quando finalmente avistou a porteira de madeira, já estava quase escuro. A casa ficava uns 100 metros mata adentro, escondida atrás de um pequeno morro. Benedito empurrou a porteira, que gemeu nos gonzos enferrujado. O sítio parecia menor do que ele lembrava. A casa era simples, de madeira, com uma varanda na frente. O telhado tinha algumas telhas quebradas, e uma das janelas estava sem vidro, coberta apenas por um pedaço de plástico. O mato tinha tomado conta de tudo, crescendo até a altura da cintura em volta da casa. Benedito suspirou. Tinha muito trabalho pela frente. Ele subiu os degraus da varanda, que rangeram sob seu peso. A chave ainda estava onde o avô sempre escondia, dentro de um buraco na terceira viga do lado direito da porta. Algumas coisas nunca mudam. Quando abriu a porta, o cheiro de mofo e poeira invadiu suas narinas. A casa estava intacta, como se o tempo tivesse congelado desde a morte do avô 5 anos atrás. Ninguém da família quis o sítio, era longe demais, pequeno demais, atrasado demais. Só Benedito, que não tinha mais nada, viu valor naquele pedaço de terra. Acendeu uma vela que tinha trazido na mochila e começou a examinar o lugar. A sala tinha uma mesa de madeira antiga, 4 cadeiras, um sofá velho e uma estante com alguns livros empoeirados. Na parede, um crucifixo de madeira e uma foto antiga em preto e branco. Seu avô e sua avó no dia do casamento. A cozinha era simples. Um fogão a lenha, uma pia de pedra, algumas panelas penduradas na parede. O quarto tinha apenas uma cama de madeira, com um colchão velho e um baú aos pés da cama.
Benedito limpou um pouco da poeira da cama e se sentou, cansado da viagem. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo ocasional pio de uma coruja, distante, e o vento nas folhas das árvores. Bem-vindo à sua nova vida, Benedito, ele murmurou para si mesmo. Aquela primeira noite foi tranquila, apesar do colchão duro e do frio que entrava pelas frestas da janela. Quando amanheceu, Benedito já estava de pé. Havia muito trabalho a fazer: limpar a casa, cortar o mato, verificar a bomba d'água, consertar as telhas quebradas. Depois de um café fraco, tinha trazido mantimento básico na mochila, ele começou a explorar o terreno. O sítio não era grande, uns 4 alqueires no total, com um pequeno córrego cortando a propriedade nos fundos. Tinha um galpão velho perto da casa, onde encontrou ferramentas enferrujadas, mas ainda utilizáveis, e um chiqueiro abandonado. Benedito passou o dia limpando a casa e cortando o mato mais próximo. Quando o sol começou a se pôr, ele estava exausto, mas satisfeito com o progresso. Foi quando ouviu os cavalos. O som era distante, mas inconfundível, o trotar de vários cavalos vindo pela estrada. Benedito saiu na varanda, intrigado. Era raro ver alguém a cavalo naquela região hoje em dia. A maioria usava moto ou carro velho. O som foi aumentando, mas estranhamente não conseguia ver nada na estrada. Parecia que os cavalos estavam se aproximando, mas permaneciam invisível. Deve ser eco vindo das montanhas, ele pensou, tentando se convencer. Mas o som continuava, agora claramente ao redor da casa, como se vários cavaleiros estivessem circulando a propriedade. Os pelos da nuca de Benedito se arrepiaram. Entrou rapidamente na casa e fechou a porta, trancando-a em seguida. O som dos cavalos continuou por mais alguns minutos. Depois foi diminuindo até cessar completamente. Benedito dormiu mal naquela noite, acordando várias vezes achando ter ouvido passo na varanda ou batidas na porta. Quando o dia amanheceu, ele levantou cansado e foi verificar o terreno. Não havia nenhuma marca de casco de cavalo no chão em volta da casa. Depois do café, Benedito foi até o comércio mais próximo, um armazém que ficava a uns 2 quilômetros do sítio, para comprar mais suprimento. O lugar era pequeno, mas bem abastecido, com produto básico, ferramenta e alguns remédios. O dono, um homem de uns 60 anos chamado Sebastião, arregalou os olhos ao vê-lo. Benedito Soares, o neto do velho Juvencio? O próprio. Benedito sorriu, estendendo a mão. Sebastião apertou sua mão com força. Quanto tempo? Rapaz, achei que você tinha virado paulista de vez. A cidade grande me expulsou, Benedito respondeu com um sorriso triste. Voltei para o sítio do vô. Para o sítio? O sorriso de Sebastião desapareceu. Você está morando lá? Cheguei anteontem. Sebastião olhou ao redor, como se certificando de que ninguém estava ouvindo, e baixou a voz. Benedito, aquele lugar. Depois que seu avô morreu, tem acontecido coisa estranha por lá. Que tipo de coisa? O pessoal fala que houve barulho, de cavalo à noite, mas não vê nada. Alguns juram que viram luzes estranhas saindo do mato, outros falam de grito vindo de lá. Benedito sentiu um arrepio na espinha ao lembrar do som dos cavalos que tinha ouvido na noite anterior. É só superstição, ele disse, tentando soar confiante. O povo sempre inventa história. Pode ser. Sebastião não parecia convencido. Mas ninguém passa perto daquele sítio depois do anoitecer. Nem mesmo os caçadores. Benedito fez suas compras em silêncio, pensativo. Quando já estava indo embora, Sebastião o chamou. Benedito, seu avô nunca contou para você o que aconteceu na encruzilhada do Barro Vermelho? Ele sempre dizia que era um portal, Benedito respondeu. Coisa de velho supersticioso. Não era só superstição. Sebastião parecia sério agora. Há muitos anos, antes de você nascer, aconteceu uma coisa terrível naquela encruzilhada. Um grupo de homens foi emboscado e morto ali. Era tempo de revolução, sabe? Eles carregavam ouro para comprar armas. Nunca acharam os corpos nem o ouro.
E o que isso tem a ver com o sítio do meu avô? O sítio fica no caminho. Dizem que os espíritos desses homens ainda procuram o ouro perdido. E dizem também... Ele hesitou. Dizem que seu avô sabia mais do que contava sobre esse assunto. Benedito voltou para o sítio com a cabeça cheia de pensamento. Não acreditava em fantasma ou assombração, mas não podia negar que tinha ouvido o som dos cavalos na noite anterior. Quando chegou, decidiu explorar o baú aos pés da cama do avô. Talvez encontrasse alguma resposta ali. O baú estava trancado, mas a chave estava pendurada num prego na parede, meio escondida atrás da cabeceira da cama. Dentro, encontrou roupa velha, alguns documentos amarelados pelo tempo, um terço de madeira, algumas fotografias antigas e, no fundo, enrolado num pedaço de couro, um revólver antigo. Benedito pegou a arma com cuidado. Era pesada, com cabo de madeira escura e detalhes em metal. Parecia muito antiga, talvez do início do século. Junto com o revólver havia um caderno de capa dura, com as páginas amareladas e a letra tremida do avô. Era uma espécie de diário. Benedito começou a ler, e quanto mais lia, mais inquieto ficava. 10 de agosto de 1932. Eles passaram de novo hoje. 3 cavaleiros. Vão sempre na direção da encruzilhada e depois desaparecem. Deus tenha piedade das almas perdidas. 15 de agosto de 1932. Encontrei mais uma moeda de ouro perto do córrego. Já são 5 ao todo. Enterrei junto com as outras no pé da árvore grande. Tenho medo do que pode acontecer se alguém descobrir. 23 de agosto de 1932. Os cavaleiros vieram até a casa hoje. Ficaram parados na frente da porta por horas. Não! Abri, rezei a noite toda. Quando o galo cantou, eles foram embora. As anotações continuavam por anos, sempre mencionando os cavaleiros misteriosos, moeda de ouro encontrada ocasionalmente e o medo crescente do avô. A última entrada era de poucos, dia antes da morte dele, 20 de julho de 1998. Estou velho e cansado. Não aguento mais carregar esse segredo. O ouro está amaldiçoado. Cada moeda que encontrei pesa na minha consciência. Enterrei tudo no lugar onde nunca deveriam procurar. Que Deus me perdoe. Benedito fechou o caderno, sentindo a boca seca. O avô, sempre tão honesto e trabalhador, tinha encontrado parte do ouro roubado e o escondido. E o que ele queria dizer com o lugar onde nunca deveriam procurar? A noite caiu rapidamente, trazendo com ela uma neblina fina que cobria o terreno como um lençol fantasmagórico. Benedito acendeu as lamparinas e fechou bem as portas e janela. Colocou o revólver do avô sobre a mesa ao alcance da mão. Não tinha encontrado munição, mas a presença da arma lhe dava algum conforto. Por volta da meia-noite, começou novamente. Primeiro, o som distante de cavalo trotando. Depois, mais próximo, circulando a casa. Benedito permaneceu sentado à mesa, os olhos fixos na porta, o coração batendo forte no peito. Então, algo diferente aconteceu. Batidas na porta. 3 batidas forte, decidida. Benedito pegou o revólver com a mão trêmula e se aproximou da porta. Quem está aí? Ele perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Nenhuma resposta, apenas mais 3 batidas. Vá embora, esta é propriedade particular. Uma voz respondeu então, grave e rouca, como se não fosse usada há muito tempo. Abra a porta, filho de Juvencio. Precisamos conversar. Benedito sentiu o sangue gelar nas veias. Não sou filho de Juvencio, sou neto dele. Um silêncio se seguiu, então a voz falou novamente. Os anos passam diferente para nós. Abra a porta. Não viemos fazer mal. Algo na voz, apesar do medo, dava a Benedito uma estranha sensação de que falava a verdade. Lentamente, ele destrancou a porta e a abriu uma fresta. Lá fora, na neblina, havia 3 homens a cavalo. Usavam roupa velha, chapéu de aba larga e tinham barba por fazer.
Seus rostos eram pálidos na luz fraca da lua que atravessava a neblina. Os cavalos eram grande, escuro, com olhos que pareciam brilhar. Quem são vocês? Benedito perguntou, a mão apertando o revólver inútil. Somos os que procuram o que foi tirado, respondeu o que parecia ser o líder. Seu avô sabia. Agora você precisa saber também. O ouro, sim, o ouro. Nosso sangue foi derramado por ele. Não podemos descansar enquanto não for devolvido ao lugar certo. Eu não sei onde está o ouro, Benedito disse, sentindo uma gota de suor frio escorrer pela testa. Meu avô escreveu que enterrou em um lugar onde ninguém procuraria. O cavaleiro sorriu, um sorriso triste e cansado. Na encruzilhada. É lá que deve ficar. É lá que tudo começou e é lá que deve terminar. Nesse momento, um galo cantou ao longe, apesar de ainda ser muito cedo para o amanhecer. Os cavaleiros se entreolharam. Nosso tempo acabou por hoje, disse o líder. 3 noites, filho de Juvencio. Você tem 3 noites para encontrar o ouro e levar a encruzilhada. Ou então... Ele não completou a frase, mas o olhar que lançou para a casa deixou clara a ameaça. Os 3 puxaram as rédeas e viraram seus cavalos. Em segundo, desapareceram na neblina como se nunca tivessem estado ali. Benedito fechou a porta e caiu sentado no chão tremendo. Aquilo não podia ser real. Devia ser algum tipo de alucinação, ou talvez um sonho. Ele fechou os olhos com força, esperando acordar em sua cama. Mas quando os abriu, continuava sentado no chão da sala, com o revólver inútil na mão e o cheiro de terra molhada e cavalo ainda no ar. Na manhã seguinte, Benedito foi direto procurar Sebastião no armazém. O homem notou imediatamente seu estado. Você viu eles, não foi? Perguntou antes mesmo que Benedito falasse qualquer coisa. 3 homens a cavalo. Eles falaram comigo. Sebastião empalideceu. Mãe Santíssima, o que eles queriam? O ouro. Disseram que meu avô sabia onde estava a parte dele, que eu tenho 3 noites para levá-lo à encruzilhada. O velho comerciante sentou-se pesadamente num banco. A história que contei ontem não foi completa, ele admitiu. Os homens que foram mortos era um grupo de revolucionário que lutava contra o governo. O ano era 1932. Eles foram traídos por alguém da região que informou os soldados. Houve um tiroteio na encruzilhada. 3 deles conseguiram escapar ferido, levando parte do ouro. Mas nunca chegaram ao destino. E meu avô sabia disso. O velho. Juvencio era só um menino na época. Ele estava pastorando ovelha perto da encruzilhada e viu tudo acontecer. Viu onde os soldados enterraram os corpos e onde parte do ouro foi escondido. Benedito lembrou das anotações no diário. Ele encontrou algumas moedas ao longo dos anos. Diz que enterrou tudo num lugar onde ninguém procuraria. E ele nunca contou para ninguém onde. Benedito hesitou, relutante em usar a palavra. Os fantasmas disseram que deve ser na encruzilhada. Faz sentido, Sebastião concordou. O sangue deles foi derramado lá. Na tradição antiga, o ouro deve voltar para o lugar onde o sangue foi derramado para que as almas possam descansar. Mas como vou encontrar esse ouro? O sítio é grande e o avô pode ter enterrado em qualquer lugar. Pense como seu avô. Ele era um homem esperto. Onde ele esconderia algo que não queria que ninguém encontrasse? Benedito passou o dia revirando o sítio. Procurou em cada canto da casa, no galpão, no chiqueiro abandonado. Cavou em vários lugares que pareciam promissores. Debaixo da macieira antiga, perto do poço, no canteiro de erva que sua avó mantinha. Nada. A tarde já caía quando ele se lembrou de uma parte do diário. Enterrei junto com as outras no pé da árvore grande. Havia várias árvores grandes no sítio, mas uma se destacava, um jequitibá enorme que ficava perto do córrego, nos limites da propriedade. Era tão antigo que seu avô dizia que já estava lá quando os primeiros colonizadores chegaram na região. Benedito foi até lá com uma pá e começou a cavar ao redor do tronco imenso. Depois de quase 1 hora, quando já estava prestes a desistir,
A pá bateu em algo sólido. Ele se ajoelhou e começou a escavar com as mãos. Era uma pequena caixa de metal, do tipo usado para guardar documento. Estava enferrujada e amassada, mas o cadeado ainda segurava firme. Benedito quebrou o cadeado com a pá e abriu a caixa. Dentro, enrolada num pedaço de pano, havia uma coleção de moeda de ouro. Eram cerca de 20 peças, todas antigas, com o brilho ainda intacto apesar dos anos. Benedito voltou para casa com a caixa, sentindo como se carregasse um grande peso, muito além do físico. A noite caía rapidamente, e ele sabia que os visitantes voltariam. Como esperado, à meia-noite, o som dos cavalos começou novamente. As batidas na porta vieram logo em seguida. Benedito abriu a porta, segurando a caixa com as moedas. "Encontrei", ele disse aos 3 cavaleiros que permaneciam imóvel na neblina. "Mas quero saber uma coisa antes de entregar. Por que, meu avô? Por que vocês o atormentaram por tanto ano?" O líder dos cavaleiros o encarou com o olho triste e antigo. "Seu avô viu onde enterraram nossos companheiros. Ele era o único que podia nos ajudar a encontrar paz. Mas ele tinha medo do que o ouro pudesse fazer com ele. Então ele pegou as moedas que encontrou ao longo dos anos e as escondeu. E por que agora vocês vieram atrás de mim? Porque seu avô, antes de morrer, fez uma promessa. Disse que seu neto, um homem que tinha o coração bom, como ele tinha quando jovem, completaria o que ele não teve coragem de fazer." Benedito sentiu uma onda de emoção ao pensar no avô, fazendo essa promessa em seu leito de morte. "O que preciso fazer? Levar o ouro para a encruzilhada amanhã à noite. Na hora exata em que fomos mortos, meia-noite, e enterrar no centro exato onde os 4 caminhos se encontram." Benedito assentiu. "Eu farei isso." Os cavaleiros inclinaram a cabeça em agradecimento e viraram seus montaria, desaparecendo na noite como fumaça levada pelo vento. Na noite seguinte, Benedito saiu de casa às 11 horas, carregando uma pá e a caixa com as moedas de ouro. A noite estava clara, com lua cheia iluminando o caminho até a encruzilhada do Barro Vermelho. Quando chegou, notou algo estranho. Havia marca fresca de pneu na estrada, como se vários carros tivessem passado ali recentemente. Olhou ao redor, desconfiado, mas não viu ninguém. Exatamente à meia-noite, Benedito começou a cavar no centro da encruzilhada. O solo estava duro, compactado por ano de passagem de carroça, carro e animais. Mas ele continuou, determinado a cumprir sua promessa. De repente, faróis acenderam de todos os lados. 4 carros tinham aparecido, um em cada estrada, cercando a encruzilhada. Homens saíram dos veículos, alguns com arma na mão. "Então a lenda é verdadeira", gritou um deles, um homem gordo com chapéu de couro. "O ouro dos revolucionários, afastem-se!" Benedito gritou, segurando a caixa contra o peito. "Isso não pertence a vocês!" "Não seja tolo, forasteiro", disse outro homem, aproximando-se com uma espingarda apontada. "Esse ouro está perdido há quase 100 anos. Agora é de quem encontrar." Sebastião saiu de um dos carros, parecendo nervoso. "Desculpe, Benedito. Eles me obrigaram a contar. O coronel Alencar controla tudo por aqui. Ele soube da história e..." "Cala a boca, velho", gritou o homem do chapéu. Aparentemente o tal coronel. "O ouro, rapaz. Entregue por bem." Benedito olhou ao redor. Estava cercado. Não havia como escapar. Foi quando o vento mudou. De repente, ficou gelado, cortante. A lua desapareceu atrás de uma nuvem, mergulhando a encruzilhada na escuridão. Então eles vieram. Não apenas os 3 cavaleiros que Benedito tinha visto, mas dezenas deles, surgindo da escuridão como se fossem feito dela, montado em cavalo escuro, com olho que brilhavam como brasa. Os homens do coronel começaram a gritar e correr. Alguns tentaram atirar nos cavaleiros, mas as balas pareciam atravessá-los sem causar dano. O coronel ficou paralisado de medo enquanto um dos cavaleiros,
Não o que tinha falado com Benedito antes, mas outro, maior e mais ameaçador, se aproximava lentamente dele. Este sangue também foi derramado por sua família, o cavaleiro disse com voz cavernosa. Seu avô era o traidor que nos entregou ao soldado. O sangue cobra sangue. O que aconteceu em seguida, Benedito lembraria pelo resto de sua vida, apesar de tentar esquecer. Os gritos dos homens ecoaram pela noite, enquanto os cavaleiros os perseguiam pelas 4 estradas que saíam da encruzilhada. Apenas Sebastião foi poupado, tremendo de medo ao lado de Benedito, que permaneceu imóvel, ainda segurando a caixa com o ouro. Quando os gritos cessaram e o silêncio voltou a reinar, os 3 cavaleiros originais retornaram à encruzilhada. Complete sua tarefa, filho de Juvencio, disse o líder. Com mãos trêmulas, Benedito voltou ao buraco que tinha começado a cavar e o aprofundou. Quando estava satisfatoriamente fundo, colocou a caixa com as moedas lá dentro e a cobriu com terra. Assim que terminou de preencher o buraco, uma luz estranha começou a emanar do solo. Não era brilhante, mas um brilho suave, como o de vagalume, que se espalhou pelos 4 caminhos da encruzilhada. Os cavaleiros observaram em silêncio até que a luz desapareceu. Então, o líder se virou para Benedito. Nossa dívida com sua família está paga, e a maldição sobre esta terra está quebrada. Adeus, filho de Juvencio, viva em paz. Com essas palavras, os cavaleiros viraram suas montarias e partiram, cada um por uma estrada diferente, desvanecendo na escuridão até desaparecerem completamente. Benedito e Sebastião ficaram sozinhos na encruzilhada. Do coronel e seus homens, não. Havia sinal. O que aconteceu com eles? Sebastião perguntou com voz trêmula. Acho que é melhor não saber, Benedito respondeu. E é melhor nunca falarmos sobre o que vimos aqui esta noite. Os 2 voltaram em silêncio para suas casas. Benedito caminhou lentamente pelo mesmo caminho que tinha feito 3 dias atrás, quando chegou à região. Parecia que anos tinham se passado, não apenas alguns dias. Nos dias seguintes, a notícia correu pela região. O coronel Alencar e 4 de seus capanga tinham desaparecido misteriosamente. Os carros deles foram encontrados abandonados perto da encruzilhada, do Barro Vermelho, sem nenhum sinal de luta ou violência. Simplesmente tinham sumido. As buscas duraram semana, mas nunca encontraram nada. Nenhum corpo, nenhuma pista. Era como se a terra tivesse engolido eles. Quanto a Benedito, ele permaneceu no sítio do avô. Reformou a casa, limpou o terreno, plantou uma pequena roça. Com o tempo, as pessoas da região se acostumaram com sua presença e ele fez amizade. O sítio prosperou de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. As plantas cresciam forte, saudável, os animais se multiplicavam. Era como se a terra, finalmente livre de uma antiga maldição, quisesse recompensá-lo. À noite, ele ainda se sentava na varanda e olhava na direção da encruzilhada, visível ao longe quando a lua estava cheia. Mas nunca mais ouviu o som de cavalo, ouviu os misteriosos cavaleiros. No lugar onde enterrou o ouro, no centro exato da encruzilhada, uma pequena árvore começou a crescer alguns meses depois. Ninguém a tinha plantado. Simplesmente nasceu ali, forte e vigorosa, desafiando o chão duro e compactado. Em poucos anos, tornou-se uma árvore frondosa que dava sombra aos viajantes que passavam pela encruzilhada. As pessoas mais velhas da região achavam estranho, pois nunca tinha conseguido fazer árvore alguma crescer naquele lugar antes. É como se a terra finalmente perdoasse, disse Sebastião uma vez, quando ele e Benedito passavam pelo local. Benedito apenas assentiu, olhando para a árvore que marcava o lugar onde um ciclo de violência e vingança havia finalmente terminado. Às vezes, quando a noite está especialmente silenciosa e a lua cheia brilha no céu,
Benedito ainda pensa ouvir o distante som de cascos de cavalo. Mas agora o som não o assusta mais. É como se fosse apenas um eco de algo que já passou, uma lembrança antiga que vai se apagando com o tempo, como pegada na areia lavada pela maré. E a árvore na encruzilhada continua crescendo, suas raízes se aprofundando na terra vermelha, tocando o segredo enterrado há muito tempo. Segredo que Benedito espera que permaneçam assim, enterrado e esquecido, como devem ficar certas histórias do passado. Mas os mais antigos da região sabem. A terra tem memória. E às vezes, nas noites de lua cheia, quando o vento sopra na direção certa, dizem que ainda dá para ouvir o distante trotar de cavalo vindos de parte nenhuma e indo para lugar nenhum. Um lembrete silencioso de que algumas histórias, por mais que tentemos esquecer, nunca morrem completamente. E a encruzilhada do Barro Vermelho continua lá, com sua árvore solitária no centro, testemunha silenciosa das histórias que a terra guarda e do segredo que apenas Benedito, e talvez seu avô antes dele, conheciam por completo. Naquela tarde de verão, o céu estava carregado, daqueles que prenuncia tempestade braba. Zé Antônio, um homem de seus 50 e poucos anos, morava numa casinha simples no final da estrada de terra vermelha que cortava a propriedade dos Mendonça. A casa dele ficava bem ali, pertinho do bambuzal que dividia as terras com a fazenda vizinha do finado seu Tonho Zé. Antônio era um homem de pouco estudo, mas muita sabedoria. Tinha uma roça pequena onde plantava de tudo um pouco: mandioca, milho, feijão e até umas verdurinhas para consumo próprio. Vivia sozinho desde que a mulher, Dona Rosa, partiu desse mundo fazem 5 anos. Os filhos já tinham ido embora para a cidade grande em busca de trabalho e só visitava o pai de vez em nunca. Naquela tarde, enquanto Zé Antônio capinava os pés de mandioca, percebeu um movimento estranho no bambuzal. Os bambu balançavam diferente. Não era o vento. Parecia que alguém ou alguma coisa estava se movendo por entre as varas. Ele parou com a enxada na mão e ficou olhando fixo para aquele lado. Deve ser alguma paca, pensou consigo mesmo, vorteando para o trabalho. O dia foi passando. E quando o sor começava a se esconder atrás do morro, Zé Antônio ajuntou suas ferramentas e seguiu de volta para casa. O caminho passava beirando o bambuzal. E de novo, ele teve aquela mesma sensação esquisita, como se alguma coisa o observasse. Os bambu se mexia devagar, mas não tinha vento nenhum. Um calafrio subiu pela espinha dele, daqueles que o povo antigo diz que é quando a morte passa e deixa seu rastro. Em casa, depois de um banho de bacia e uma janta simples, Zé Antônio sentou na varanda como fazia todas as noites. Acendeu um pito e ficou ali, olhando para o céu estrelado. De vez em quando ele olhava para o bambuzal, que agora era só uma massa escura contra o céu noturno. Foi quando escutou um assovio fino e demorado, vindo do meio do bambuzal. Não era passarinho, disso ele tinha certeza. Passarinho nenhum canta daquele jeito no escuro da noite. O som lembrava uma cantiga antiga, dessas que as mulheres cantavam enquanto lavava roupa no córrego. "Rosa!" chamou baixinho, mas depois sacudiu a cabeça. "Que bestagem! Ela está no descanso eterno, não pode ser!" Mesmo assim, o assovio continuou. Ora mais perto, ora mais longe, como se alguma coisa se movesse entre os bambu. Zé Antônio trancou, bem a porta e a janela, e foi dormir com uma inquietação no peito. Na manhã seguinte, quando saiu para ordenhar a vaca, notou pegada na terra fofa perto do bambuzal. Era pegada de gente, mas estava meio apagada, como se a pessoa tivesse pisado de leve ou tivesse pés muito leve. Seguiu o rastro com o zóio até onde sumia justamente na entrada do bambuzal. Durante o café, Juvenal, um vizinho que morava meia légua dali, apareceu para conversar.
Você está sabendo que o pessoal da fazenda do finado Seu Tonho vendeu as terras? Perguntou Juvenal enquanto tomava um cafezinho. Não estava sabendo, não. Para quem que vendeu? Perguntou Zé Antônio. Para um pessoal da cidade grande. Dizem que vão construir uma pousada ou coisa assim. Mas tem um caos estranho. O homem que veio ver as terras semana passada sumiu. Zé Antônio sentiu um aperto no peito. Como assim sumiu? Desapareceu, ué. Ele veio ver as terras, ficou hospedado na vila e disse que ia dar uma volta sozinho para conhecer melhor a propriedade. Nunca mais ninguém viu. A polícia até veio, mas não achou rastro nenhum. A conversa continuou por mais um tempo, até que Juvenal se despediu. Antes de ir, ainda comentou: "Você tem coragem de morar aqui sozinho, tão perto desse bambuzal? Sempre achei esse lugar meio carregado." Zé Antônio não respondeu, mas aquelas palavras ficaram martelando na sua cabeça. Naquela noite, a chuva finalmente chegou. Uma tempestade forte, com relâmpago que cortava o céu e trovão que fazia a casa inteira tremer. Zé Antônio estava na cama tentando dormir quando ouviu um barulho na varanda. Parecia passos leves. Deve ser o Totó, pensou, referindo-se ao cachorro vira-lata que às vezes aparecia por ali. Mas logo lembrou que o Totó tinha morrido 3 semanas atrás, atropelado na estrada. Os passos continuaram e agora pareciam se aproximar da janela do quarto. Zé Antônio sentiu o coração disparar. Com muito custo, levantou da cama e foi até a janela, segurando uma lamparina. Quando chegou perto, os passos pararam. Ele respirou fundo e espiou pela fresta da cortina. Lá fora, na chuva forte, uma figura escura estava parada, olhando diretamente para a janela. Era impossível ver direito por causa da escuridão e da chuva, mas parecia ser uma pessoa magra, muito magra e alta. A figura ficou ali por alguns segundos, sem se mexer, como se soubesse que estava sendo observada. Então, de repente, virou-se e caminhou em direção ao bambuzal, sumindo entre as varas. Zé Antônio não conseguiu dormir o resto da noite. Ficou sentado na cama, com a espingarda velha no colo, olhando fixo para a porta. Na manhã seguinte, a tempestade tinha passado, deixando o ar limpo e o cheiro de terra molhada. Zé Antônio saiu para ver se tinha algum estrago na roça e, ao passar pelo terreno em frente à casa, viu de novo aquelas mesmas pegadas. Agora estava mais nítida por causa da terra molhada, pés descalços, pequenos, que iam da varanda até o bambuzal. Naquele dia, enquanto trabalhava na roça, Zé Antônio não conseguia tirar aquilo da cabeça. As histórias que sua avó contava, quando ele era menino, voltaram com força. Histórias sobre a mulher do bambu, um espírito que vivia nos bambuzais e que levava embora quem entrava em seus domínios depois do pôr do sol. Bobagem, disse em voz alta, mais para espantar o medo do que por descrença. Ao meio-dia, enquanto almoçava debaixo da sombra de uma mangueira, viu seu Tião, o homem mais antigo daquelas bandas, passando pela estrada de terra. O seu Tião. "Chega aí para tomar um café", gritou. O velho, que devia ter seus 90 anos, apoiado numa bengala de madeira entalhada, se aproximou com passos lentos. "Como vai as coisas, Zé?" perguntou o velho depois de sentar num toco de madeira. "Tão indo, seu Tião, mas tenho uma coisa para perguntar para o senhor." Zé Antônio contou sobre os barulhos, as pegadas e a figura que viu na noite anterior. O velho escutou tudo sem dizer palavra, apenas acenando com a cabeça de vez em quando. Quando Zé Antônio terminou, o velho ficou em silêncio por um tempo, como se escolhesse as palavras. "Esse bambuzal tem história, Zé. Há muitos anos, antes mesmo do seu pai nascer, tinha uma moça que morava por essas bandas. Dizem que ela era muito bonita, filha de um fazendeiro rico. Ela se apaixonou por um trabalhador da fazenda, mas o pai dela não aceitou o namoro. O rapaz foi mandado embora e ela ficou proibida de sair de casa." O velho tomou um gole d'água antes de continuar. Uma noite, ela fugiu de casa para se encontrar com o rapaz, que tinha armado um plano para eles fugirem juntos.
O ponto de encontro era justamente nesse bambuzal. Mas o pai dela descobriu e mandou os capanga atrás. Dizem que houve tiroteio e os dois morreram ali mesmo, no meio dos bambu. Zé Antônio sentiu um arrepio percorrer todo o corpo. Desde então, tem gente que diz que vê a moça andando pelo bambuzal em noite de tempestade, procurando por seu amado. Outros diz que é o espírito dos dois, que não conseguiram se encontrar nem depois da morte. E o senhor acredita nisso? Perguntou Zé Antônio. O velho deu de ombros. Eu já vi muita coisa nessa vida que não tem explicação, Zé. O que eu sei é que tem coisa que é melhor a gente não mexer. Depois que seu tião foi embora, Zé Antônio voltou para o trabalho, mas a história não saía da sua cabeça. Enquanto capinava, olhava de vez em quando para o bambuzal. Numa dessas, jurou ter visto um vulto branco se movendo entre as varas, mas quando prestou mais atenção, não tinha nada lá. Naquela noite, Zé Antônio decidiu que ia descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. Depois do jantar, pegou a espingarda, uma lamparina e um terço que tinha sido da finada Rosa e ficou sentado na varanda, esperando. As horas foram passando e nada acontecia. O sono começou a pesar nas pálpebras dele, mas ele resistiu. Foi por volta da meia-noite que escutou de novo aquele assovio vindo do bambuzal. Dessa vez parecia mais alto, mais nítido. A melodia era triste, como um lamento. Zé Antônio apertou a espingarda nas mãos, sentindo o coração bater forte. O assovio continuava e agora parecia que estava chamando por ele. Sem pensar direito no que estava fazendo, ele levantou e começou a caminhar em direção ao bambuzal. A noite estava clara por causa da lua cheia e ele conseguia enxergar bem o caminho. Quando chegou na beira do bambuzal, o assovio parou de repente. Tudo ficou em silêncio, um silêncio estranho, como se até os grilo e sapo tivessem se calado. "Tem alguém aí?" chamou a voz saindo mais trêmula do que gostaria. Nenhuma resposta, só o farfalhar suave dos bambu. Tomando coragem, Zé Antônio deu alguns passos para dentro do bambuzal. A luz da lamparina criava sombras estranhas nas varas, de bambu, dando a impressão de que tinha vultos se movendo por todos os lados. O caminho entre os bambu era estreito e confuso, como um labirinto verde. Depois de andar alguns metros, ele percebeu que já não sabia mais para que lado ficava a saída. Todos os lados pareciam igual. O pânico começou a crescer dentro dele, mas ele respirou fundo, tentando se acalmar. Foi quando escutou passos atrás dele. Virou-se rápido, erguendo a espingarda, mas não havia ninguém. Os passos agora pareciam vir da frente. Ele virou de novo e nada. Os sons vinham de todas as direções, confundindo-o cada vez mais. "Quem está aí?" "Apareça!" gritou, a voz ecoando entre os bambu. Um vento frio de repente soprou, apagando a lamparina. Zé Antônio ficou no escuro, apenas com a luz fraca da lua que conseguia penetrar pelas frestas do bambuzal. E então, a poucos metros dele, viu uma figura. Era uma mulher, vestida com um vestido branco antigo, daqueles de uns 100 anos atrás. Ela estava de costa para ele, os cabelos longos e escuros caindo pelas costas. Estava parada, como se esperasse por algo ou alguém. A boca de Zé Antônio ficou seca. Ele quis correr, mas as pernas não obedeciam. Quis gritar, mas a voz não saía. Lentamente, a figura começou a se virar. Quando estava quase de frente para ele, Zé Antônio fechou os olhos. Não tinha coragem de ver o rosto dela. Rezou baixinho todas as orações que conhecia. Quando finalmente criou coragem e abriu os olhos de novo, a mulher tinha sumido. Mas agora, bem à frente dele, havia uma clareira no meio do bambuzal que ele nunca tinha visto antes. E no centro dessa clareira, algo refletia a luz da lua. Com um passo hesitante, Zé Antônio se aproximou. Era um pequeno objeto metálico enterrado parcialmente na terra. Agachou-se e, usando um galho, desenterrou o que parecia ser uma antiga medalha ou um broche.
Assim que tocou no objeto, um vento forte soprou pelo bambuzal, fazendo as varas balançarem violentamente. Zé Antônio se levantou num pulo e começou a correr, sem saber para onde ia. Milagrosamente encontrou a saída do bambuzal e não parou de correr até chegar em casa. Já dentro de casa, com as portas e janela bem trancada, ele examinou o que tinha encontrado. Era um broche antigo, com 2 iniciais entalhadas, M e J. Maria e João, Marta e José, pensava ele, tentando imaginar quem seriam os donos daquele objeto. E por que tinha sido enterrado no meio do bambuzal? Mesmo exausto, Zé Antônio demorou para conseguir dormir naquela noite. Quando finalmente pegou no sono, teve sonhos estranhos. Sonhou com um jovem casal, correndo de mãos dadas por entre os bambu, perseguido por homem a cavalo. No sonho, ele via o moço dando o broche para a moça, prometendo voltar para buscá-la. Depois, via o moço sendo baleado e a moça chorando sobre o corpo dele. Acordou, suando frio. Pela janela, viu que já era manhã. Estava decidido a procurar seu tião novamente para contar o que tinha acontecido e mostrar o broche. Enquanto tomava seu café da manhã, ouviu o barulho de um carro se aproximando. Era raro aparecer carro por ali. Foi até a janela e viu que era uma caminhonete da polícia. 2 policiais desceram e se aproximaram da casa. "Bom dia, o senhor é o seu José Antônio?" perguntou um dos policiais. "Sou eu mesmo. Algum problema? Estamos investigando o desaparecimento de um homem que veio ver umas terras na região semana passada. O senhor viu ou ouviu algo estranho nos últimos dias?" Zé Antônio hesitou. Devia contar sobre o que tinha visto no bambuzal, sobre o broche. Eles certamente achariam que ele era um velho doido. "Não vi nada de estranho não, seu guarda, mas esse bambuzal aí do lado sempre teve má fama." O policial anotou algo numa caderneta. "Má fama como?" "Dizem que é assombrado, que tem uma moça que aparece por lá em noite de lua cheia." O policial sorriu, claramente não acreditando naquela história. "Certo. Se o senhor ver ou ouvir algo que possa nos ajudar, nos avise. Por favor." Depois que os policiais foram embora, Zé Antônio ficou inquieto. Decidiu ir procurar seu tião. Caminhou até a vila, que ficava a cerca de meia hora dali, e foi direto para a casa do velho. Seu tião estava sentado na varanda, como sempre. Quando viu Zé Antônio se aproximando, sorriu e fez sinal para ele sentar. "Já sei por que veio, Zé. Teve visita, não foi?" perguntou o velho, surpreendendo Zé Antônio. "Como o senhor sabe?" "Eu sonhei com eles essa noite, a Maria e o João. Era esse o nome do casal que morreu no bambuzal." Zé Antônio sentiu um arrepio. Maria e João, as inicial no broche. "Que broche?" perguntou o velho, franzindo a testa. Zé Antônio tirou o broche do bolso e mostrou para o velho. Seu tião pegou o objeto com mão trêmula, examinando-o com cuidado. "Onde você achou isso?" perguntou, a voz agora séria, no meio do bambuzal, numa clareira. O velho fechou os olhos por um momento. "Esse broche foi o presente que João deu para Maria quando prometeu voltar para buscá-la. Era da família dele há gerações." "Como o senhor sabe disso tudo?" "João era meu tio-avô, irmão da minha avó. A história passou de geração em geração na família. Ele e Maria foram assassinados pelo pai dela e pelos capanga." Zé Antônio agora entendia por que o velho conhecia tão bem a história. "E o que acontece agora?" "Agora você vai ter que fazer uma coisa, Zé. Eles te escolheram por algum motivo. Fazer o quê?" "O corpo de João foi enterrado pelos capanga em algum lugar do bambuzal. Maria se matou logo depois e foi enterrada no cemitério da família. Eles nunca puderam descansar junto. O broche era como um símbolo da promessa deles de ficarem juntos para sempre. E o que eu tenho a ver com isso? Você tem que levar o broche até o túmulo dela. Tá no cemitério, velho, atrás da igreja. Só assim eles vão poder descansar em paz." Aquilo tudo parecia loucura para Zé Antônio, mas depois do que tinha visto, não duvidava mais de nada.
Prometeu que iria até o cemitério naquele mesmo dia. Antes de sair da casa do velho, ainda perguntou: "E quanto ao homem desaparecido? Tem alguma coisa a ver com essa história?" Seu Tião balançou a cabeça. "Não sei, Zé, mas o bambuzal sempre foi um lugar perigoso. Talvez eles estejam protegendo o local onde João está enterrado." Zé Antônio saiu da casa do velho com o coração pesado. Aquilo tudo parecia coisa de filme de terror, mas ele tinha visto com seus próprios olhos e agora tinha uma missão. Foi até o cemitério velho, atrás da igreja da vila. Era um lugar pequeno, com poucas sepulturas, a maioria antiga. Demorou um pouco, mas encontrou um túmulo simples com o nome Maria Conceição de Almeida. E a data: 1923, 1942. Então foi há mais de 80 anos, pensou consigo mesmo, olhando em volta para ter certeza de que ninguém estava observando. Zé Antônio se ajoelhou diante do túmulo e colocou o broche sobre a lápide. "Aqui está o broche, Maria. João mandou de volta para você. Agora vocês podem descansar em paz." Assim que pronunciou essas palavras, sentiu um vento leve e quente passar por ele, como se fosse um suspiro de alívio. E teve a sensação de que alguém tinha tocado levemente seu ombro em agradecimento. Naquela noite, dormiu como há muito tempo não dormia. Um sono profundo e sem sonho. Quando acordou na manhã seguinte, sentiu-se diferente, como se um peso tivesse saído das suas costas. 2 dias depois, os policiais voltaram. Mas dessa vez, traziam notícias diferentes. "Encontramos o homem desaparecido", disse um dos policiais. "Ele estava em Porto Alegre. Parece que mudou de ideia sobre comprar o terreno e foi embora sem avisar ninguém. Pediu desculpa pelo transtorno." "Que bom que está tudo bem", disse Zé Antônio, aliviado. Depois daquele dia, nunca mais ouviu o assovio no bambuzal. Nunca mais viu pegadas estranhas no seu quintal. O bambuzal continuava lá, balançando com o vento, mas agora parecia diferente. Mais leve, mais sereno. De vez em quando passava perto dali durante o dia, tinha a impressão de ver pelo canto do olho um jovem casal de mão dada caminhando entre as varas de bambu. Mas quando olhava direito, não tinha nada lá. Uma tarde, quase um ano depois daqueles acontecimentos, Zé Antônio estava trabalhando na roça quando Juvenal apareceu. "Zé, tem gente querendo comprar sua terra. Os mesmos que compraram a do finado seu Tonho estão oferecendo um bom dinheiro." Zé Antônio olhou para o bambuzal, que balançava suavemente com a brisa da tarde. Sorriu e balançou a cabeça. "Não estou interessado em vender não, Juvenal. Essa terra tem história. E eu prometi que ia cuidar dela." Juvenal não entendeu, mas não insistiu. Enquanto via o amigo se afastando, Zé Antônio olhou para o céu, que começava a se tingir de vermelho com o pôr do sol. Alguma história não deve ser esquecida, pensou consigo mesmo. Algumas promessas precisam ser cumpridas mesmo depois de tanto tempo. E naquela noite, sentado na varanda como sempre fazia, Zé Antônio teve a certeza de que, por trás das varas de bambu, Maria e João finalmente podiam descansar em paz. E que, de alguma forma misteriosa, tinham escolhido ele para ajudá-los. Talvez porque ele também conhecesse a dor da perda e da saudade. Talvez porque, assim como eles, ele soubesse o que era amar alguém além da morte. O bambuzal continuava lá, misterioso, como sempre. Mas agora, quando o vento soprava por entre as varas, não parecia mais um lamento, e sim uma canção de amor.